Ok, então vamos ver aqui rodando na prática o R. Esse aqui é bom todo mundo saber, ok? É bom vocês. Se vocês puderem ir rodando os computadores de vocês, isso aqui, eu vou postar o link. Ok. Eu nunca tinha rodado R assim dentro do Colab, só fora mesmo. Todo mundo que está aqui na chamada tem essa possibilidade de agora rodar. Fala. E aí, Roberto? Todo mundo tem a possibilidade de rodar isso? Eu não consigo, professor, que eu tô pelo celular. Ah, tá. Além da Mas eu tô Keila, acompanhando aqui. Matheus tem. Henrique acho que tem também, né, Henrique? Sim, consigo sim. É, Eu vou fazer uma cópia para poder não dar problema de sincronização do arquivo. não, acho que ali certamente. Aqui certamente a gente não tá todo mundo rodando mesmo. É, né? Certamente isso aqui ele tá automaticamente fazendo uma cópia, né? Eu ficaria bem surpreso se eles liberaram público pra todo mundo. Mas eu posso fazer uma cópia também. Save a copy. Como é que eu faço aqui pra copiar? Acho que é só botar save a copy, né? Pra fazer o quê? Porque a gente tá pegando aqui pra poder rodar as coisas em R online, né? Então a gente pegou aqui esse note, aqui um passo a passo de como fazer pra rodar R no Colab. Aham. Eu acho que aí a questão é se a gente precisa fazer uma cópia disso pra evitar que todo mundo esteja trabalhando no mesmo. Mas eu chutaria que ele automaticamente já está criando cópias. Mas eu posso. é, Como é que a gente pode fazer uma cópia desse notebook? Acho que ele vai fazer uma cópia pra você, né? É isso que eu queria. Isso. Então acho que é aquele save copy em drive. Botei. Automaticamente já tá abrindo. Ótimo. É exatamente o que a gente queria. Olha só que interessante, ó. No Colab já tem várias coisas bem recentes aí, ó. Sim. AI Generated Suggestions Specific Pandas Data Frame. Colab Link Previews to Docs. Uau. Um paste especial para dados. Pô, do Google Sheets. Caramba. Esse Colab tá bem legal mesmo. Ok. Então vamos lá, pessoal. Então, vou rodar esse código. Quem mais? Carlos, você. Bruno Lemos, Bruno Trotti, vocês têm como rodar isso? Porque seria legal eu botar uma atividade. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou botar uma atividade. Botar uma atividade no Classroom. Pra quem for fazendo agora. Depois no final. Show. Então vai rodando. E aí eu vou pedir pra vocês irem copiando e colando no Google Docs. E aí no final. Só botar a evidência de que conseguiu acompanhar a aula de hoje, ok? Mas de que tá o link do... Eu vou botar aqui. O link é. Deixa eu mandar o link aqui, ó. Eu postei lá a Colab. É porque eu entrei agora e não tô vendo no chat. Ah, tá, foi mal. Então, eu vou postar aqui uma atividade lá no Classroom. Estatística, suporte de decisão, atividades. Botar assim. Teste de hipótese. E rodando R no Colab. Então, vou botar aqui. Faça uma vou dizer, nessa atividade você deve enviar um PDF mostrando evidências de que seguiu a aula do dia 18. Em particular, conseguiu rodar R no Colab
E número 2, botar esse aqui, fez alguns exercícios da aula 18 do MIT usando Colab. Pronto. Só isso, ok, pessoal? Bem simples. A ideia é que quem estiver acompanhando a aula hoje, rapidamente, no final da aula, poste isso, ok? Quem não está podendo acompanhar direito, que possa fazer depois. Ok? Então, vou botar aqui, o tema é teste de hipótese. Ok. Então tá. Então vamos voltar lá. Então a gente executou isso. Crashed. Putz. O que deu um crash? O meu também crashou. Ah, será que a gente não tem como? Ah. Pô, então vamos ver a outra Eu alternativa. achei que o problema fosse o meu, porque Ah! Pô, eu até fiquei quieta aqui. Eu falei assim, como eu não sei mesmo, dá tudo todos errado. nós. Que felicidade. Desculpa aí, gente, mas eu tô feliz. Não, com certeza, a gente se sentir parte de um grupo. Mas, a gente tentou esse, porque tem 2 links, tá vendo? Fala aí, o Doc. Fala, Bruno. Esse Newer Version aí, esse link que ele bota no começo aí, ele funciona. Esse primeiro? É. Tá, vamos nesse então. Valeu. Nada. Deixa eu copiar isso aqui lá no Class, no Meet. Unnecessary since Google Colab now direct... runtime, change runtime and select R. Então é só fazer isso. Runtime, change runtime type. Tá, já tá em R. Save. Ok, então é só a gente rodar direto essa célula daqui, né? This notebook was not sem problema. Então não precisa, acho que não vai precisar rodar. Você tem que fazer copy pra rodar. Tem que fazer. Mas já funcionou direto, ó. Tá funcionando. Tá. Tá vendo? Mostrar aqui. Então ele fez o X é uma sequência de 0 a 2π com um tamanho de 50 amostras e depois ele fez o plot do X sendo de X. Agora tem outras aqui, funções também. Essas estão... Tem uma lista de pacotes aí no começo que tem que instalar. Valeu. Essa aqui, né? Deve ser... Peraí. Esse install package aí, DDMap. Esse é importante, né? Também tem embaixo. Tem install Tá, vamos rodar esse daqui então. Esse aqui faz parte do RStudio. Aqui em cima que era a parte necessária, então. Mas aqui embaixo é necessário. E aí, o que a gente quer rodar esses comandos. Será que seria legal a gente já visualizar direto, usar o próprio notebook aqui para visualizar esses elementos, mas eu não sei o quão fácil seria para fazer isso, mas enfim, a gente pode pegar os valores. Peraí, professor, eu tô instalando os packages aqui. É só eu também. Aqui? Tá. Aqui, ó, tá vendo? Demora. Tá. Só apertar esse play aí, mas demora sim. Até acho que para o que a gente está querendo fazer aqui, talvez nem precisasse. Mas acho que funcionou. Aí, agora ele já instalou, agora vai esse outro. Instalou ou não instalou? Acho que
Acho que ainda tá instalando, porque tá em vermelho, não sei se quando tá... O meu desconectou. Ah, isso aqui desconectou. Caiu a rede. Ah, é, a nossa rede caiu. Você tá usando a rede no NCE? Voltou agora. É, a rede aqui caiu. É, Então então... vamos para regressão, professor. Porque Que é? eu acho porque a gente não vai conseguir, a gente já vai acabar. Depois a gente vai para regressão e depois a próxima aula, se a gente, se Deus quiser, for. Não, mas acho que vai... Não, mas aqui a gente vai conseguir, sim. É só porque caiu a rede. Você acha que não vai conseguir? Não é questão de conseguir ou não, aqui é o que a gente vai ter mais de problema aí ao longo. Fora que tem gente que não tá conseguindo acompanhar. Não, eu acho que não... Vamos tentar aqui sem instalar nada. Deixa eu só botar aqui. Por exemplo... Tem que dar um stop lá naquele outro. É porque ainda tá rodando, né? Só dar um stop aqui. Esse data aí você copiou de onde? Não, esse aí já tava. Já tava? O meu tá Já. em grão. Ué. Não, como assim? Você tá vendo a mesma coisa? Lá no final. Eu peguei a última cela e passei pra cela depois dela. Agora, por que tá realmente demorando tanto? Será que não tem o... Achei que isso aí fosse uma função bem básica, né? Eu consegui rodar, mas eu tinha conseguido rodar também a instalação dos pacotes. Então, não sei se... Ah, se foi consequência. Se foi com 0.1, 0 e 1. Cadê o 0.1, 0.1? O meu aparece... Eu copiei isso agora. Eu coloquei 3... Aqui. Polyplot BU 1.3... Não, exatamente. Aí você adiciona uma cela depois dessa. Pronto, ó, funcionou. Você vai aqui, aí você vai adiciona uma nova cela, new code, e aí você digita pnorm 0.1. Aí vai te mostrar esse número, ok? Que é exatamente... Aí você vai ver o significado de pnorm, ok? Em R. Aí vai te dar aqui o significado, ok? Então, pnorm retorna a integral de menos infinito até Q da PDF, onde Q é um z-score. CDF, então. Então, isso daí é exatamente a CDF da normal. Key of the PDF, case, é a própria CDF, né? Qual foi o código que você colocou lá no... Aqui, ó. Eu tô usando esse aqui. Deixa eu fechar os outros. Então, essa é a CDF da normal no ponto 0.1. E esse de cima, Data BU, Polyplot BU, o senhor escreveu agora? Esse aí já tava. Já tava. Ah, só pegou do slide. Então, se eu boto aqui pnorm 001... Funcionou. E aí, Mariângela? Pnorm 001 dá quanto? 001. Foi, dá meio, tá certo. Tá certo, como esperado, né? Beleza. Então esse daqui não tem... isso aqui só tá dizendo que, olha... então, a probabilidade de... a significância é 0.1, não tem nada a ver com o valor no eixo X 0.1. Então essa A não é útil para o nosso propósito. A letra B...
dá 0,82, mas também não é útil, ela só está dizendo que eu vou abrir um Draw.io aqui, para a gente poder desenhar, né? Na lousa interativa. Então, a letra A basicamente está dizendo que aqui, se a gente pegar o ponto 0,1 aqui, né? Que essa área aqui à esquerda tem massa de 0,53. 0,53. A letra B está dizendo que se a gente pegar esse ponto 0,95, eu posso aproveitar aqui o desenho. Vou fazer outro aqui. 0,95. A área dá mais ou menos 80%. Professor, Opa, eu tenho um RStudio aqui no computador. Ele tá Legal. demorando para instalar os pacotes do Colab. Posso ir fazendo pelo... sim. Não, só quero só ver. Mas nem precisou instalar, mas sim, qualquer coisa é só para mostrar evidência aí de que está acompanhando. 0,80, dá mais ou menos 0,8. Essa é a letra B. Não, desculpa, essa é a letra C. A letra B é o P-norm 0,9, mesma coisa, né? Nada disso é útil pra gente. E a letra D também. A letra D já é mais útil, porque tá dizendo que a esquerda do 1,8, a gente pode ver quanto dá. Vamos ver quanto dá esse. Zero 0,96. Então, a esquerda do 1,8 dá 96%. Essa área daqui tem 96%, né? Como é um teste para ver se a esquerda a gente rejeita, já fica bem óbvio que não vai rejeitar, né? Porque para rejeitar teria que ser um ponto que fosse extremo para a esquerda. E esse ponto, no melhor dos casos, seria extremo para a direita e não extremo para a esquerda, né? Então só rejeitaria a hipótese nula. Então a região de rejeitar seria essa região daqui, né? A região de rejeitar é daqui para lá, rejeitar. E isso aqui dá um valor que não tem nada a ver com rejeição, né? Esse 1,8. Então, para rejeitar, tinha que dar... Se a significância é 0,1, a gente acha que na letra G, o Q-norm de 0,101. Então, Q-norm... Q-norm 0,101. Menos 1,28. Então aqui é menos 1,28, né? Esse é o ponto menos
1,28. Aqui tem 10% desse lado. Então, essa é uma área de 10%. Então, a gente só iria rejeitar se pegasse valores menores ou iguais que menos 1,28. Obviamente, 1,8 não se enquadra nesse critério, então não vai ser rejeitado. Ok? Então, a mensagem aqui é que o Q enorme pega massas à esquerda, que são os quantis, e o P enorme pega massas também à esquerda, mas no P enorme a entrada é o valor do eixo X, ou seja, é o percentil, e o valor que ele dá é a massa, enquanto que no Q enorme é o contrário. Você dá a massa e ele retorna o percentil, né? Então, P deve ser de probabilidade, que ele retorna a probabilidade, e o Q deve ser de Q velho, ou quantile, ou percentile. Porque se ele chamasse de percentile, ia confundir com o P do P enorme. Então, ele é chamado de Q para distinguir. Então, ele chamou Q, que a pessoa pensa em quantil, e quando pensa em quantil, automaticamente pensa em percentil. Eu chutaria que esse é o motivo. Ok, pessoal? Tem algum comentário? Então, esse valor aqui foi obtido a partir do Q enorme. E esse valor aqui foi obtido a partir do P enorme. Eu posso ver o seu collab Sim. hoje? Peraí. Mas não tem nada de especial não, mas sim. Porque eu tive um problema com uma célula. Tá, eu vou pegar aí rapidinho. Quero só ilustrar aqui, ó, que o P enorme pegou isso como entrada e gerou isso como saída. E o Q enorme pegou isso como entrada e gerou isso como saída. Ok? E tanto faria usar um ou outro, não precisa. Com um deles já teria resposta, porque com o P enorme, quando eu vejo que deu 96%, eu já sei que é maior que 10%, então já sei que não vou rejeitar, ou vice-versa. Com o Q enorme, você pega o menos 1,28, já sei que é menor que 1,8, então também não vou rejeitar. Tanto faz usar um ou outro. Não precisaria ter feito as duas coisas. Fala, Roberto. No collab, eu recebi esse warning na célula e aí ele não executa mais nada para baixo. Engraçado. Eu queria ver se a minha execução tá igual a sua. É porque eu só botei aqui no final umas 3 ou 4 células só para ilustrar o P enorme. P enorme 1,8. Só isso mesmo. Tá. Pessoal que entrou depois, a gente colocou uma atividade lá no Classroom para vocês postarem depois, ok? Esse daqui é o Jamboard que a gente está usando. E esse daqui é o... Acho que eu posso compartilhar aqui. Ask to share. Porque você tá compartilhando o original, não é a cópia. Aí por isso que tá pedindo pro proprietário se pode compartilhar ou não. Mas que eu não entendo, eu posso sair mexendo no original? Ele deixa eu editar, né?
Não era a minha intenção, né? Bom, mas eu vou postar aqui. Tá aí, pessoal. Então a gente certamente não vai rejeitar a hipótese nula nesse caso. Oi. Tudo bem? A gente está terminando aqui o que a gente começou na última aula. Então a gente rodou aqui o collab com R. Acho que isso é uma coisa bem poderosa, pessoal, para vocês terem em mente, né? Vocês podem rodar várias linguagens no collab, ok? Então pode ser R. Na verdade são só R e Python, desculpa. Só R e Python que são suportados atualmente. Tem também como rodar outras linguagens. Na verdade, ele deixa você... Só que você tem um trabalho extra. Instalar os pacotes, né? Você consegue rodar Julia, JavaScript... Sim. Tipo, suportado nativo mesmo, é só o R e o Python, mas você rodando alguns comandos, você consegue rodar várias outras linguagens, né? Isso. Sim. Ok. Tem algum comentário, pessoal? Então aqui está passando aqui para o slide seguinte, slide 10. É para gerar PDF disso, colocar lá isso? Desses... Eu gostaria só que você colocasse alguma evidência de que você conseguiu executar. Então, só copiar e colar isso num Google Docs, por exemplo, e depois me mandar o PDF. Tá. Mas não precisa ser agora. Vamos evoluir mais na aula. Tudo bem. Tá. No final da aula. Então, nível de significância, né, é a probabilidade de um erro do tipo 1, que a gente rejeitar, mas o certo não ter sido rejeitar. Esse é o erro mais importante, ok? Para os fins desse teste de hipótese, que é o Null Hypothesis Statistical Test, né? Ele só olha para erros desse tipo. Por quê? Porque ele só faz uso de informação sobre a hipótese nula, né? Então, esse tipo de teste de hipótese, mesmo que você tenha a média e a variância da sua distribuição considerada em H0 e a média e a variância da sua distribuição considerada em H1, você só vai fazer uso da média e da variância da H0 e da média da H1. Você não vai ter como aproveitar, né, essa informação sobre a variância dos seus dados que você está querendo verificar se fazem parte ou não da sua amostra original, né? Então, por exemplo, ontem mesmo estava para um projeto, a gente tem, por exemplo, 2 tipos de vulnerabilidades, e tem um tipo de vulnerabilidade para a qual a gente tem muitos artefatos, muitos links associados a esse primeiro tipo de vulnerabilidade. E para o segundo tipo de vulnerabilidade tem poucos links, ok? Então, são classes de vulnerabilidades, né? E a gente queria verificar, fazendo um teste de hipótese, se essas médias no número de links nas 2 classes são iguais ou não, né? Então, se a gente usar esse Null Hypothesis Statistical Test, a gente só tem oportunidade para usar a média e o desvio padrão de uma classe e comparar isso, usar isso para montar nossa hipótese nula, né? E dizer que a hipótese nula é de que os dados vêm de uma normal com média tanto e padrão tanto. E a hipótese alternativa, né, de que não vem, né, com essa média. Quando a gente pega os dados, a gente
pode então verificar se aquela média que a gente extraiu, ela vai ser uma média que vai permitir que a gente rejeite ou não, mas o fato de a gente ter também o desvio padrão, né, dessa amostra alternativa não é usado no caso desse Null Hypothesis Statistical Test, né? Então tem vantagens e desvantagens de você não precisar desse ingrediente extra, como a gente falou, né? A vantagem é que é mais simples, né? E, por exemplo, se você estiver tentando detectar anomalias, né? Ou tentando detectar um ataque numa rede, você não precisa saber informações sobre o atacante. Você não precisa ter estatísticas sobre o ataque. Então, isso te permite descobrir ataques que nunca foram considerados antes. Enquanto que, se você for usar informações sobre o ataque, né, a vantagem é que você pode ser muito mais preciso, mas a desvantagem é que você não... Para você analisar um ataque já pré-existente, você tem que ter tido amostras desse ataque, né? Pode ser que você nunca tenha visto o ataque antes, né? Então, eu diria que esse Null Hypothesis Statistical Test, né, esse NHST, é útil principalmente quando você quer descobrir coisas novas, né? Então, o nível de significância se refere à probabilidade de você pensar que você descobriu uma coisa nova quando na verdade ela não é nova. E o poder é o poder de você descobrir coisas novas. Ou seja, a probabilidade de dar um true positive, né? Quanto mais poderoso, mais ele vai identificar as novidades de fato, né? Então, power é essa probabilidade de corretamente rejeitar o H0, né? Que é a probabilidade de teste de hipótese dizer que rejeitar, dado que de fato você estava em HA, que é 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2, que é a probabilidade do true positive. Não. Ok, mas esse power, né, repara que ele não aparece como ingrediente do teste, né? Se você olhar aqui, ó, tá vendo? Os ingredientes do teste são a estatística de teste, a distribuição sobre a hipótese nula, né? O fato de ser um one-sided ou two-sided e a significance, né? Significance, mas o power não faz parte, ok? Então, intuitivamente, né? Claro que quando você diminui a significância, né? Você também diminui o power. E quando você aumenta a significância, você aumenta o power. Por quê? Se você aumentou a significância, né? Você está se dando ao luxo de errar mais erros do tipo 1. Então, quando você erra mais erros do tipo 1, você vai diminuir erros do tipo 2. Então, vai aumentar a potência. Ok? É mexer com o seu limiar para a esquerda ou para a direita. Né? Então, o que a gente quer é a significância perto de 0 e power perto de 1. Ok. Então, tem aqui um outro exemplo, né? Achar a significância e achar o power, né? Nesse exemplo aqui, a hipótese nula é sempre essa, e a hipótese alternativa um caso, a hipótese alternativa deu esse P de x, dado que θ igual a 0,6, e a hipótese alternativa P de x, dado que θ... Então aqui são duas hipóteses alternativas. Sim. Nessa hipótese alternativa, o θ deu 0,6, ou seja, é a probabilidade, né? Aqui, qual é o problema que ele está? É o mesmo problema.
esse θ é a probabilidade de dar heads. Então a gente jogou 10 vezes, né? E aí com a probabilidade de dar 10 heads, né? É uma binomial nesse caso. Soma Sim. de Bernoulli. Sim, é isso aí. A soma de Bernoulli é uma binomial, então a probabilidade de dar 10 caras se você fez 10 tentativas, se a probabilidade de dar cara em cada tentativa for 0,6, a probabilidade de dar 10 vai ser 0,6 elevado à décima, que pelo visto dá 0,06. 0,006. E assim por diante, né? Então, ok. Então, aqui o nível de significância, se você está como região de rejeição essa, nível de significância, aqui está dizendo que no caso 1, dá 0,11, que é a soma, né, desses valores aqui, em vermelho. 88, 98, 99, 99,9, 88, 98, 99, 100, 101. É isso aí. 0,11. A soma dos valores em vermelho. E o power, né? Para cada uma das hipóteses alternativas. Então, aqui, o motivo que ele conseguiu calcular o power é que ele tem a hipótese alternativa, né? Uma hipótese alternativa simples, que não é uma hipótese alternativa composta. Então isso é diferente daqueles testes que a gente vinha considerando até agora, que a hipótese nula era uma hipótese simples, a hipótese alternativa era uma hipótese composta. Aqui a hipótese alternativa também é simples, então por isso que ele consegue, né, descobrir o power, que a probabilidade vai ser rejeitar, dado que de fato a hipótese alternativa era válida, né? Então a probabilidade do x está na região de rejeição, que é essa região azul, dado que de fato você estava com a hipótese HA, né? Ok? Power é só então para as hipóteses alternativas. A gente só tem como calcular o power se a gente tiver como especializar a hipótese alternativa. Se a gente não tiver como especializar a hipótese alternativa para transformar ela em uma hipótese simples, a gente não tem como calcular o power, porque o power ele é condicionado na hipótese alternativa. Se a hipótese alternativa é uma coisa do tipo θ diferente de meio, Uma composite. que é uma composta. Aí não tem como eu calcular a probabilidade de existir na hipótese de rejeição, dado que θ é diferente de meio, porque isso não tem como calcular uma coisa com θ tão genérico, né? Aí eu tenho que especializar. Tá. Se a alternativa for θ igual a 0,6, aí sim, aí eu tenho como calcular, né? Que eu tenho como calcular exatamente com a probabilidade de eu acabar rejeitando, que no caso cai 0, 1, 2 ou 8, 9, 10, dado que eu tenho aquele caso especial da minha hipótese alternativa. E é claro que quanto mais para a direita o θ, né, maior vai ser a probabilidade de eu rejeitar, então maior vai ser o poder do meu teste, né? Então, pessoal, eu diria que graficamente, né, o ingrediente do NHST, né, no Hypothesis Significant Test, Statistical Test, né, é só uma distribuição e um ponto, enquanto que em outros testes alternativos, em que você só as entradas são só
o significance, né? A entrada, nível de significância. Enquanto que em hipóteses, em outros tipos de teste, não só a entrada, a única coisa que a gente tem como calcular é a significância, enquanto que em outros testes, em que a gente tenha duas distribuições, né? Tipo essa e essa, aí sim eu posso ter, por exemplo, como... Eu vou tirar aqui a entrada, vou botar aqui, só tenho como calcular nível de significância, enquanto que aqui, nesses outros, aí eu tenho como calcular significância e power, ou potência. Beleza. Ah, tá aí, ó, que é exatamente isso. Aqui são exatamente as duas distribuições, né? Aqui é H0, que é o R4, e é o HA, que é a região 1. E aí tá perguntando, né? The power of the test in the graph is given by the area of... Aí a resposta tá aqui, R1 mais R2, né? R1 mais R2 aqui, que é os casos em que a gente rejeita quando deveria de fato rejeitar, né? Então, dado que eu tô em HA, essa área vai me dar a probabilidade de eu rejeitar, dado que eu de fato deveria rejeitar. Só que, de novo, para a gente calcular o power, a gente precisa desse outro ingrediente, que é essa R1, né? Que no NHST não é assumido como dado. Eu não sei se eu entendi, não. Por Sim. que não pode ser, por exemplo, AD? AD, R1 mais R2 mais R3. É porque onde que a gente está condicionando. Então, condicionar quer dizer que eu vou trabalhar nesse mundo. Então, quando eu condiciono em HA, quer dizer que eu estou trabalhando no mundo em que, por exemplo, se esse eixo X representar a banda da rede, e eu assumo que eu tenho um Denial of Service Attack. R4 é a distribuição, não é f de x dado H0, é a distribuição do meu consumo de banda quando eu não tenho ataque. F de x dado HA é a minha distribuição de banda quando eu tenho ataque, só que esse ataque agora eu já estou especializando para ser um certo tipo de ataque que vai me gerar essa distribuição. Então, eu tenho que já ter visto no meu passado, eu tenho que ter um trace, um histórico de ataques daquele tipo. E aí eu vou, para eu calcular o power, eu vou condicionar que eu estou com um trace de ataque. Então, eu vou olhar só para a curva do fx dado HA, eu vou esquecer a outra curva, né? Eu vou olhar só para a distribuição dela e dizer, olha, a probabilidade de eu estar à esquerda daquele meu limiar é de tanto. Então, meu power é tanto. Então, ela me diz a probabilidade de você detectar o ataque, dado que você está no mundo em que você só tem ataques. Dado que você sabe que você teve um ataque. Então, é por isso que não olha para o R3. Então, você não olha para o R3 porque você só está considerando essa primeira curva. Exatamente. E o R3 é limitado pela segunda curva. Exatamente. Você só olha R1 e R2. Porque você está olhando... condicionar a mesma coisa que olhar para aquele mundo. Você está olhando no mundo em que todas as suas amostras vêm de ataques. Então, você está perguntando qual a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula, né? De fato, rejeitar o H0, dado que está no mundo do H. Exatamente, no mundo HA. Ou seja, no mundo que tem ataques. Então, nesse mundo que tem ataques, a sua distribuição de banda usada na rede vai seguir essa curva f de x dado HA. E você sabe que a probabilidade de você rejeitar é a probabilidade de você cair à esquerda desse ponto. Então, essa probabilidade é dada exatamente por essa área que é R1 mais R2. Entendi. Faz sentido, né? Agora aqui, ó. Which task has higher power?
Vamos ver. Esse primeiro que rejeita e soma a área azul claro com aquela outra. Ou esse outro que rejeita aqui. Eu estou assumindo que, bom, ele se moveu para a direita. E então aqui essa área vai continuar sendo, né, a probabilidade de rejeição, a probabilidade de rejeitar quando de fato deveria rejeitar, né? O poder dele é muito pequeno, né? O poder desse segundo, né? Claramente ele é um pedaço do outro, né? Claramente, né? O poder do segundo, tá vendo? É maior. Não, o de cima é maior. O de cima é bem maior, porque o de baixo é um pedaço do de cima. A área, né, à esquerda dessa... Então ele tá falando aqui, ó. In the top graph, almost all probabilities in the rejection region. Então, a probabilidade de rejeição, o poder dele é muito alto. Enquanto que no de baixo, o poder é bem pequeno, né? Menor do que 50%. Né? Ou seja, várias situações ele não vai conseguir descobrir a novidade, né? Aí tem mais uma aqui. Viu, ó? É exatamente esse ponto que eu estava chamando a atenção direto aqui, ó. What's the significance and power? É impossível calcular o power. Tá vendo? É uma pegadinha. Tá falando da new distribution is uma normal com média 4 e desvio padrão 8, né? Variância 8 ao quadrado. A região de rejeição é x maior ou igual que 20. Qual é o significance level e qual é o power? Então a resposta é que o significance level é 0.025, que é a probabilidade de você rejeitar quando não deveria ter rejeitado, mas o power não tem como calcular. Okay. Vai precisar dessa outra distribuição para poder me basear. Exatamente, precisa da outra. Então é um outro tipo de teste de hipótese que pode ser usado, né, para levar em conta a informação da... E aí, de novo, estou enfatizando direto, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, se você tiver a informação da alternativa mais precisa, né, você vai poder fazer coisas melhores, só que não vai conseguir descobrir coisas que fujam, né? A pegadinha, então, é porque você não consegue calcular power a partir da hipótese nula. Exatamente. Só da alternativa. E como ele não deu alternativa... Aí não tem como fazer. Tem alternativa, só que não tem alternativa simples. Só tem alternativa composta. Seria menor que 20 a alternativa. Exatamente. Ou... exatamente. A alternativa é que... na verdade, cuidado. Ó, rejection region x maior do que 20. Eu diria que se a gente está usando um teste de hipótese clássico, NHST, na alternativa não é que é menor do que 20, não. Seria maior ou igual? Não. Nada disso. Qual seria a hipótese alternativa aqui? The null distribution statistic is normal com média 4 e variância 8 ao quadrado, e variância 64. A região de rejeição é x maior ou igual que 20. Qual é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa? É porque pra mim parece, se você tá com a hipótese nula e tá dizendo que você rejeita quando x é maior ou igual a 20, esse x maior ou igual a 20, esse evento, seria a hipótese alternativa. Cuidado, olha só, porque aqui a terminologia é bem importante, ó. The null distribution, isso aqui é distribuição nula, não é a hipótese nula. Qual é a hipótese nula?
sequer sabe. Aí, Yuri, então. tá tranquilo aí? Tô pegando aqui. Tá. Qual é o H0 e qual é o H... Alguém tem alguma sugestão, pessoal? O H0 é que é maior do que. Maior ou igual a 20, né? Não, não. Não, não. Não, não, não. É... Ah, da given H0, né? Então é dado H0. mas o que é o H0 e o que é o H... Essa aqui é uma questão de terminologia. Dizer que a hipótese nula é que x é a respeito do normal, é isso? Esse seria um teste alternativo, mas não esse NHST. Dizer que respeito a uma normal seria um outro teste, tipo Kolmogorov-Smirnov, ou teste para verificar normalidade, mas não é esse. Até agora, nesse curso, a gente está focando em um teste particular, que é o NHST, Null Hypothesis Statistical Test. Para que ele serve, né? Para saber se a média... Então, qual seria a hipótese nula? Então, minha hipótese nula seria que x é uma variável aleatória normal com média 4 e desvio 8. É isso? Eu acho que é mais simples ainda. A minha hipótese nula é que a média... É só a primeira parte do que você falou. A minha hipótese nula é que a média é igual a 4. Ou pode até especificar mais. Que vem de uma normal com média 4 e variância 64. Essa é a hipótese nula. Mas e a hipótese alternativa? Média diferente de 4. Cuidado, não é diferente. Porque se a região de rejeição é que x maior ou igual que 20, a hipótese alternativa é que a média é menor do que 4, né? Essa é a alternativa. Peraí. Menor ou maior? Se for maior, maior. Do evento, né? Então, Peraí. A média maior do que 4, tá certo. Que você vai rejeitar se for maior do que 20, tá certo. Então, a hipótese alternativa é que a média é maior do que 4. É isso aí. E a região de rejeição vai ser que se o x der maior do que 20, maior ou igual que 20. Ok. É isso aí. Faz sentido? Tudo bem, pessoal? Tem algum comentário? Então eu vou escrever aqui. Deixa eu botar para carregar. Então, nesse caso daí, H0. Então, eu acho que a maneira como a gente tem escrito isso é que tendo distribution NHST. Deixa eu... Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? O H0 e o HA são só os valores dos parâmetros. Aqui. Tudo bem. Aqui o H0 realmente dá a distribuição completa. Ok. Então, H0, no nosso caso, o H0 seria que o x se comporta como uma normal com média quatro e variância 64. E o HA é que x se comporta
Não, HA é só simplesmente... Vou botar aqui... Deixa eu apagar isso. Vou botar aqui Mi0. Mi0, onde Mi0 é igual a 4. E a hipótese alternativa é que Mi0 é maior do que 4. Esse é o NHST correspondente, ok? Porque aqui, tá vendo? Já é um novo teste. Então, até agora a gente estava ficando só nesse teste em NHST, no hipótese estatística teste. Aqui, a gente já assume esse novo One Sample T-Test, né? Studentized mean, and this is the sample variance. Isso aqui já é... Ok. Então a gente tem os dados, a gente assume são normais com tanto o Mi quanto o sigma conhecidos. A hipótese nula é que o Mi é igual a Mi0. E a estatística de teste é a mesma que a gente estava considerando até agora. Sendo que aqui a gente divide por n-1. Ok. Então a única diferença desse teste para o que a gente já vinha considerando até agora, tá vendo? É que no que a gente vinha considerando até agora, a gente chama de standardized, era x barra menos Mi0 sobre sigma dividido por raiz de n. É uma diferença bem sutil, mas aqui a gente usava o sigma para calcular o z, enquanto que aqui a gente está usando o s. O resto é tudo igual. Mas esse S também é um desvio, não? Exatamente. Isso aqui é o desvio... em um caso, a gente está usando o desvio que a gente assume como conhecido a partir da hipótese nula. É um desvio, uma diferença bem sutil, né? A gente estava assumindo que a gente já tinha os dados que vinham de uma normal com média Mi e desvio padrão sigma. Agora... A gente está fazendo um teste que é praticamente idêntico ao anterior. A única diferença é que aqui no denominador, ao invés de ter sigma, que seria o desvio padrão sob a hipótese nula, a gente vai usar o desvio padrão estimado a partir dos dados, né? É só isso. Então a gente está chamando esse T de Studentized Mean. Antes a gente chamava o T de Standardized Mean. Então, Standardized é quando a gente pega a média amostral, subtrai a média, o parâmetro, né, da hipótese nula da média, e divide pelo desvio padrão e divide por raiz de n, tudo usando parâmetros da hipótese nula. Esse é o Standardized. E o Studentized é a mesma coisa, só que ao invés de dividir pelo desvio padrão assumido na hipótese nula, a gente vai dividir pelo desvio padrão das amostras. Então, qual é a intuição aqui, né? A intuição é que se o desvio padrão das amostras for muito grande,
esse valor de t vai dar menor, né? E ele dando menor vai diminuir a chance de a gente conseguir rejeitar a hipótese nula. Essa que é a ideia, né? A gente não está tão confiante que a gente pode rejeitar a hipótese nula. Ou seja, vai ser mais difícil a gente rejeitar a hipótese nula, né? Ou seja, ele é um... no caso das amostras terem uma alta variabilidade, né? Enfim, vai dificultar, né? Agora, é claro que para um número grande o suficiente de amostras, a gente sabe que e se elas de fato vierem, né, da hipótese nula, a gente sabe que vai se aproximar do sigma. O problema é que pode ser que elas não venham, que vem de uma hipótese alternativa, e essa hipótese alternativa tem um desvio padrão diferente da hipótese nula, né? Então, nesse sentido, realmente ele faz mais uso dos dados, né, do que o nosso outro teste, né? No outro já contava como se já tivesse esse dado, né? Como se já tivesse esse dado e que ele é invariante com relação à hipótese alternativa e à hipótese nula. Ou seja, no outro a gente assume que tanto a nula quanto a alternativa tem a mesma sigma quadrado, que a única coisa que pode mudar é o mi, né? A gente nem faz uso, na verdade a gente nem faz uso no outro de nenhuma informação sobre o desvio padrão, nem dos dados e nem da enfim, não faz uso de desvio padrão dos dados. Então, mas aqui, por outro lado, a gente está fazendo uso dessa informação. O outro, se a gente tivesse só um número, né, não teria como calcular desvio padrão, né? Se a gente tivesse só uma amostra, então, embora esse aqui se chame one sample, né, ele faz uso de várias observações. Então, essa palavra sample, a gente já conversou sobre algumas vezes, né? É uma palavra meio sobrecarregada. Em estatística, sample ou amostra é um conjunto de observações. Ok? Então ele se chama one sample porque você tem um conjunto de observações. Isso. Esse parece mais baseado ainda nas observações, né, do que o outro. Porque se até eu vou utilizar as observações para poder calcular o desvio, né, ou seja, me utilizo muito mais do que eu obtive dos dados, né, do que no caso anterior. Mas uma vantagem do anterior é que ele funciona mesmo que você tenha só uma amostra. Desculpa, uma observação. Enquanto que esse aqui você precisa ter no mínimo 2 observações, porque não tem como calcular a variância de um número, de uma observação, né? Nesse caso, então, tem que ter 2 conjuntos, né, de amostragens. Não, nesse aqui é só um conjunto. Só um, tá? Por isso chama one sample t-test. Depois vai ter o two sample. Porque no two sample você vai ter 2 amostras, uma para as 2 distribuições, para dizer se elas são tem a mesma média ou não. Mas aqui a gente tem só uma amostra. E a gente quer saber se essa amostra veio ou não, né, daquela normal. Que você assumiu como sendo a normal que gerou as amostras de acordo com o H0. Sim, que foi tal qual a gente viu agora. A hipótese ser essa distribuição normal, né? Mas eu vou também gerar uma zona de rejeição, né, para poder verificar isso. Exatamente. A gente pode pensar nas GANs, por exemplo, as GANs, né, as tão famosas GANs. Tem uma extensão das GANs que o pessoal chamou de PAC-GAN. Que a principal diferença foi exatamente essa. Na GAN padrão, você gera os dados e depois você roda um classificador em que você pega
cada uma das suas observações geradas e você tenta identificar se aquela observação veio do seu conjunto sintético, dos seus dados dos seus dados originais ou não. E uma coisa muito legal sobre o teste de hipótese, pessoal, é que você pode pensar sobre o teste de hipótese como sendo o classificador mais simples possível e imaginável. Ok? Então, o teste de hipótese é um classificador. E aí você pode pensar na implementação mais simples possível e imaginável de uma GAN como sendo uma GAN na qual o classificador é implementado via um teste de hipótese. E aí, se esse teste de hipótese for um NHST, isso é a GAN clássica. E a PAC-GAN, o que ela fez? Ela falou, vamos pegar várias amostras. Então, eu vou pegar 3, 4 observações, né? Confundir aqui a observação com 3 ou 4 observações geradas, ou as 3 ou 4 foram geradas de dados sintéticos, ou as 3 ou 4 foram geradas de dados dados não sintéticos, né? E aí, então, aí você pode rodar um teste de hipótese tipo esse, né, para dizer qual a chance daqueles 3 ou 4 dados serem dados de um ou do outro. E aí o que eles mostram com essa PAC-GAN é que ao fazer isso, você consegue aumentar a diversidade nos dados gerados para resolver aquele problema que o pessoal chama de mode collapse, que é quando você gera quase praticamente repete os seus dados de treino, né, no seu conjunto de dados gerados no fim das contas. Então, quando você coloca mais, você está aumentando o poder do seu classificador, né? Quando você roda isso aqui com mais amostras ao mesmo tempo, né? Mais observações ao mesmo tempo, você está aumentando o poder. Então, você está forçando o gerador a ser mais criativo para, digamos, enrolar o classificador, né? Então, essa que foi a ideia que o pessoal usou. Só que o que é tão legal é que, como tem resultados formais sobre o poder desses testes de hipótese, então eles conseguiram formalizar esse ganho, né? Então isso que é uma coisa muito legal dos testes de hipótese, que são bem simples e você consegue resultados formais, né? Ok. E aí? Tudo bem, Yuri? Tudo bem aí, Roberto? Tranquilo? Tem algum comentário, alguma observação sobre isso aqui? É o bom que com os testes de hipótese sempre vai gerar um threshold, se eu vou aprovar ou não um valor, por exemplo, né? Quem se falou também de poder otimizar como um classificador também, para que eu também não, digamos assim, vicie também o meu treinador. Por exemplo, estou treinando com dados, né? Eu não tenho que colocar, às vezes, os mesmos dados ou colocar algum vício ali, porque eu estou sempre treinando aquela mesma massa em si, ele já está meio que memorizar todos os caminhos possíveis. Eu concordo. Eu acho que... Eu não sei se eu peguei bem essa ideia, mas pelo que eu entendi, o que você está falando é que, como ele é um caso extremamente simples, então a chance dele dar um overfitting, né, seria menor do que um classificador mais sofisticado. Então essa seria uma vantagem. Claro que a desvantagem é que você não vai conseguir ser muito preciso, né, com relação aos seus resultados, mas... Eu não entendi muito a pergunta dele, não. Você pode repetir, por favor, Henrique? Sim. A gente estava mais comentando em relação ao que você tinha comentado em questão de que auxilia na hora de eu poder utilizar os dados. Por meio Você está falando o seguinte, você tem uma massa grande e aí você está treinando o algoritmo, é isso? Isso, no caso que você falou de questão de aprovar ou não um valor para treinamento. Então, não repetir tanto certos valores e causar o overfitting. Que eu vou estar meio que viciando esse meu algoritmo na hora de treinar ele. Eu posso utilizar o threshold gerado por um teste de hipótese, né, para ver se eu aprovo ou não, né, para filtrar melhor. Para rejeitar o que for que está causando bias, por exemplo? Isso, seria um caso.
eu acho que a gente acabou divergindo um pouco aqui. Eu acho que sim, tem vários desdobramentos, mas talvez seja bom a gente voltar aqui para esse exemplo aqui em particular, né? Então, aqui é uma coisa extremamente simples que a gente está considerando, que é uma extensão lá do teste que a gente considerou até agora, sendo que a única diferença, de novo, é que o desvio padrão que está sendo considerado aqui é o desvio padrão das observações que a gente considerou, ao invés de ser o desvio padrão do teste nulo, ok? E aqui tem o comando em R para obter esse PT, CDF da T de student com n-1 graus de liberdade, ok? Baseado na T-Student. Sim. Então, pessoal, a ideia é que essa variável aqui, antes, no nosso outro teste de hipóteses, essa Z era normal com média 0 e desvio 1. Agora, nossa variável estatística de teste, ela não é mais uma normal. Ela é uma T de student com média 0, desvio 1 e n-1 graus de liberdade, ok? Mas para todos os fins práticos, quando n é grande o suficiente, ela se comporta como uma normal, ok? Então, isso é uma coisa que só é relevante quando o seu número de amostras é pequeno. Aí você tem que distinguir entre uma coisa e a outra. É que a T-Student permite fazer toda essa flexibilidade, né? De eu poder adequar as características daqueles dados que em menor quantidade vão acabar não sendo exatamente igual, né? Não se comportando igual à normal. Exatamente. Basicamente é um ajuste fino, né? É um ajuste fino. Então vamos lá. Então, com significância de 0,05, ou seja, a probabilidade de dar um falso positivo de 5%, ok? Assume esses dados, 2, 4, 4 e 10. Suponha que mi é igual a 0, então a média, segundo a hipótese nula, é 0, e a média segundo a hipótese alternativa é diferente de 0. Aí, primeira pergunta, one-sided ou two-sided? E aí, pessoal? Voluntários. Bruno Lemos. Oi, professor. Fala aí. Tudo bom? Tudo bem. Esse daqui é one-sided ou two-sided? Acho que é two-sided. Two-sided, né? Beleza. Show. Mais certeza aí, né? Esse aí já pode falar. Esse aí é two-sided, né? Porque o one-sided seria esse mi maior que 0, menor do que 0. Beleza. Aí a 2. Assuma que sigma ao quadrado é igual a 16, que é sabido. E teste H0 contra HA. Carlos, o que você faria? Se você só em linhas gerais, o que você faria? Se a variância é 16 e você é sabida, ok? Você quer testar H0 contra HA. Sim, calcular as áreas, beleza. Mas
quais ingredientes ou qual a distribuição envolvida aqui? Qual a distribuição envolvida nesse exercício? As áreas são áreas de que distribuição? Beleza, é isso aí. Então é tudo normal, porque a estatística de teste também vai ser normal depois que a gente estandarizar, né? E agora assuma que sigma quadrado é desconhecido. Teste H0 contra HA. Felipe Rolim, está aí? E aí, Felipe? Se o sigma ao quadrado a variância for desconhecida, como é que você faria esse teste? Tá aí, Felipe? Calcular a área? Sim, mas a área de quê? Sim, mas que área? Nesse caso, não vai ser uma área de uma normal, né? Essa que é a mensagem aqui. Vai ser a área de uma TED Student, ok? Então aqui tem as respostas. Então aqui tem todo o passo a passo pro Null Hypothesis, Statistical Test. E aqui a gente vai usar esse Studentized, né, T, ao invés de ser Standardized. Então essa é a estatística de teste. A distribuição nula para T é o T3. Então é T de Student com 3 graus de liberdade. For the data we have, então a partir dos dados calcula 5 sobre raiz de 3. Então ele vê que é o p-valor, que é a probabilidade desse elemento, né, ser maior do que 5 raiz de 3, né? Dado H0 é 0.06. Então, como ele é maior do que o alfa, porque o alfa é igual a 0.05, então a gente não pode rejeitar. Ok? Aqui acho que aqui só tem uma pequena confusão aqui. Tinha que ser T maiúsculo aqui, ok? Probabilidade aqui tinha que ser um T maiúsculo. A probabilidade desse T aqui, a variável aleatória, é maior ou igual que o Tzinho. E a mesma coisa aqui, a probabilidade do Z maiúsculo ser maior do que o Zzinho. Que é das distribuições, né? Porque aqui, ó, tá vendo? P-value é a probabilidade da variável aleatória ser maior ou igual que um valor. Sim. Então aqui o valor, esse Tzinho é 5 sobre raiz de 3. Então, aqui tinha que ser T maiúsculo. Vamos tentar obter isso aqui a partir do R. Quem consegue, com essa dica que ele deu aqui, ó. PT X N01. Ok? O N é 4? Hã? Qual seria o valor de N? Então vamos lá. O N é 4. Tô pensando se é 4 ou se é 3. Espera aí. T com N menos 1. Então quando a gente tem N amostras, ela tem N menos 1 graus. No nosso caso, a gente tem 4 amostras. Então tem 3 graus, né? Uhum. E mais o parâmetro para a função é o N menos 1. Então tá certo, é 3 mesmo, né? E o X seria? Então, e o X?
o que ela recebe? É a CDF no ponto X. Então, é a probabilidade de ser menor ou igual que X. No nosso caso, o X seria direto 5 raiz de 3, né? 5 sobre raiz de 3, né? Mas isso é a CDF. É 1 menos isso, né? 1 menos a probabilidade de ser menor vai dar a probabilidade de ser maior, né? Você quer ser CDF? Porque aqui a gente precisa da probabilidade de ser maior, né? Então é 1 menos a probabilidade de ser menor, né? Do 0,31. 0,31. 1 menos... E não botei... Desculpa. Raiz quadrada. 0,022. 5 sobre... Agora... como é o módulo... vamos ver se a gente tem que dividir isso... Porque essa é a CDF, né? A probabilidade... Só que aqui a gente quer o módulo, a probabilidade do módulo ser maior do que isso. Então, a probabilidade da variável variar entre... É esse cara vezes 2, né? Porque o lado esquerdo e direito. Exatamente. Distribuição. Exatamente. Vai ser isso... vezes 2. Porque eu não botei parênteses, desculpa. 0,0446. De Considera tanto um lado quanto o outro da cauda, né? Você quer chegar nesse mesmo valor daí? Aqui no slide tá 0. Tem função. Eram quantos graus de liberdade mesmo? N-1. N-1, porque são... Tem quantos dados? 1, 2, 3, 4. Tem 4. Então serão 3. 5 sobre... Vamos verificar tudo. É porque ele tava... Eu acho que ele tava fazendo 3 elevado a 1. E aí depois ele dividia por 2. Se fizer por 2 agora... 0,0631. Deu certinho. Interessante. Ao tentar chegar nessa resposta, o Roberto aqui percebeu um detalhe que às vezes confunde mesmo. Percebeu que 2, se você bota isso aqui, em algumas linguagens, talvez ele vai dizer que isso é 2 elevado a 1 dividido por 2. Depende de como que a linguagem pega a precedência, né? Em outras vai dizer que é isso. No R, em particular, ele pega a primeira opção. Então, a resposta disso aqui vai dar 1, ao invés de dar raiz de 2. Bom, o Roberto resolveu aqui a questão, pessoal. Todo mundo conseguiu resolver essa? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vou esperar um pouquinho. Eu gostei que vocês botassem isso no relatório, ok? O comando em R para obter esse resultado. Ô Sadog, eu não sabia que ia ter mais coisa, eu já mandei meu... Por favor, atualiza lá. Se você descobrir o comando, você pode só postar como comentário. Vou colocar no chat para ver se o pessoal... Não, mas aí vai perder a graça, né? Não bota no chat. Isso aí, vamos deixar pessoal. A dica é... Pode botar uma dica aí no chat. A dica aqui é claro, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui tem que só tomar um pequeno cuidado.
Todo mundo conseguiu, pessoal? Então, pessoal, todos esses testes são chamados de testes paramétricos, ok? Porque a gente está trabalhando com parâmetros de distribuições conhecidas. Uma outra classe de testes são os testes chamados não paramétricos. E aí, de novo, tem vantagens e desvantagens. Os testes paramétricos são mais poderosos, mas eles têm mais hipóteses, mais requerem mais conhecimento prévio, enquanto que os não paramétricos não são tão poderosos, não são tão precisos, mas tem menos hipóteses sobre como que se comportam os dados. O Rafael comentou comigo, Leonardo e Bruno Lemos, que vocês parece que usam, na maioria dos artigos, testes paramétricos, desculpa, não paramétricos. Mas eu acho que é importante saber os dois, ok? Tanto os paramétricos quanto os não paramétricos. E aí depois, pessoal, eu gostaria que vocês trouxessem artigos, todo mundo, né? Mostrando exemplos de uso desses testes dentro das áreas de interesses de vocês, ok? Aí aqui, ó. Bom, então esse aqui a gente já fechou. E aí aqui tem mais um teste ainda nessa aula. Aqui é esse teste aqui com dois samples. Ao invés de ser só um sample, agora são 2 samples com a mesma variância. A gente quer saber se as médias são iguais ou não, ok? Então esse é o t-test com 2 amostras, ou seja, 2 conjuntos de observações. Aí a hipótese nula é que as médias são iguais, a hipótese alternativa é que as médias são diferentes. Ok? Ok. Aqui não tem a demonstração, a prova de por que esse teste... Por que, por exemplo, essa estatística T é uma T de student com esse número de graus de liberdade. E também não tem a prova de que essa pool de variância de fato é o valor correto a se usar para se normalizar ou para se estudentizar, né, a diferença. Mas certamente tem zilhões de páginas na internet provando isso tudo, ok? Então a ideia é que aqui a variância que a gente vai usar, né, vai ser uma média ponderada das variâncias amostrais de x e de y, né? Então a gente tem as variâncias amostrais x e de y, SX e SY, e a gente multiplica aqui pelo número de amostras de cada um, né? E divide pelo total, bota esse peso extra aqui, e aí com isso a gente obtém essa variância que é uma média ponderada entre SX e SY. E aí com pegando a diferença das médias e dividindo por isso, a gente obtém uma T de student. E aí pronto. Esse Tzinho seria aquele standard Tizer mean.
Aqui nesse caso chamando de studentized. Nesse caso eu chamaria de studentized difference of means, que é a diferença das médias, só que o standardized, que está usando esse termo para dizer que... Normal padrão. Exatamente, para transformar no normal padrão. Aqui, studentized está transformando essa diferença de médias em uma T de student. Então, Beleza. basicamente a ideia é que a gente divide por esse SP aí. E aí, o que é legal é que, nesse caso, a hipótese nula é essa, que a média é igual, e a hipótese alternativa é que as médias são diferentes, né? E bom, e é isso. Essa parte final aí que está na parte de baixo do slide é muito interessante também, porque a gente vê que isso que está aí não é uma estatística, porque está fazendo uso de μx e μy. A gente falou, mas por outro lado isso é uma quantidade que a gente sabe a distribuição, a gente sabe que isso é uma T de student. Porque basicamente a variância não vai mudar, a média também não vai mudar, porque a gente está subtraindo μx menos μy, só que a gente sabe que na verdade, a média com relação a t vai mudar, mas a média vai passar a ser a média agora vai passar a ser zero, né? A média, o valor esperado desse estimador aqui, né? Que está na parte de baixo do slide. Ele é um estimador não enviesado, né? Porque o valor esperado de x barra menos μx é zero, e o valor esperado de y barra menos μy também é zero. E diga. Seria aquele pivotal const. Exatamente. Esse ponto que eu estava querendo chegar. Então, esse não é uma estatística, mas é uma variável pivotal, né? Então, é exatamente mais um exemplo de aplicação em que essa pivotal constant não aparece só para normal, mas também para T de student, né? Então, sabendo que ela tem essa distribuição, né, a gente pode calcular coisas do tipo intervalo de confiança, etc. Ok. Então, ok. Aqui ele está falando so we can compute the power. Para calcular o power de novo, a gente precisaria saber, né? Porque o power é considerando a hipótese alternativa, seria o HA. E a hipótese alternativa, se μx diferente de μy,
a gente precisaria saber, né, quanto que é o μx e o μy nesse caso para calcular o power, né? Então, mas se a gente souber o μx e o μy na equação alternativa, aí a gente pode calcular a probabilidade de ele pensar que eram iguais, quando na verdade eram diferentes, né? Você não tem x e y calculado ali. A gente não tem, não é dado. Se a gente soubesse μx e μy, não precisaria do teste de hipótese, né? Mas para calcular o power, a gente pode calcular o power sob a hipótese de que, por exemplo... São diferentes. São diferentes e que a diferença... Por exemplo, uma possibilidade seria assim, vamos assumir que a diferença máxima, sei lá, é de tanto, a diferença mínima é de tanto, e aí vamos calcular o power sob essa hipótese, né? Isso é uma coisa possível, né? Que a gente vai calcular qual a probabilidade de identificar que são diferentes, dado que de fato tem essa diferença, né? Assim, é uma coisa hipotética, mas que pode ser calculada, né? Porque... Ou seja, dado que devam ser diferentes, né? Essas duas médias. Sim, se a gente assumir que o μx e menos μy é, sei lá, igual a 3. Quanto maior a diferença, maior vai ser o power, né? Então, a gente pode falar, a diferença é no mínimo igual a tanto. Então, se a diferença for igual a esse mínimo, a gente sabe que essa distribuição aí vai se comportar de acordo com uma t de student, com esses parâmetros. E aí a gente pode, então, calcular o power, porque a gente pode dizer, beleza, agora eu obtive... bom, aí, claro, a gente tem que primeiro fixar a região de rejeição, né? E falar, com essa região de rejeição, qual a probabilidade de eu realmente cair nessa rejeição, dado que eu tenho uma diferença de tanto, né? Aí tá aí, a resposta é essa, né? A resposta é que é uma t de student. A gente vai lá na fórmula t de student e vê a probabilidade dela cair naquela região, né? Teria que pegar talvez um exemplo para ficar mais concreto, né? Aqui tem um exemplo bem concreto que ele pegou o texto Statistic for the Null Distribution. E aqui a gente tá falando que em alguns casos a gente pode trocar a t de student pela normal, né? Então, com tantos graus de liberdade, por exemplo, 1046, que é o exemplo aqui que estava 1406, a gente pode simplesmente ignorar esse fato e considerar uma normal. É a lei dos grandes números, né? Isso aí. A relação entre a t de student e a lei dos grandes números? É porque se você tem um dataset muito grande, você acaba tendo sua distribuição convergindo para uma normal. Isso não é a lei dos grandes números? A média amostral converge para uma normal. Aqui, essa é a lei dos grandes números, né? A transcendental limite, a média... Isso, teorema central limite. Eu sempre faço confusão. Sim, mas aqui, no distribution, o que a gente está dizendo é que essa variável aleatória em particular, que é a diferença de média dividido por um negócio, por variance, que vai se comportar de acordo com uma t de student. Aqui eu não vejo uma conexão direta entre isso. Tudo bem que tem uma conexão sim, porque isso aqui são médias amostrais. Então, médias amostrais, se cada uma é normal e a diferença de normais é uma normal, então sim, tem a ver com isso. Mas
o fato disso aqui não ser uma normal logo de cara, você fala, pô, isso aqui é uma média amostral, isso aqui é uma média amostral, por que isso aqui também não é uma normal? Por que é t-tune? É porque quando você divide por esse termo, que também é uma variável aleatória, ela deixa de ser normal, vira uma t-tune. Mas o fato é que essa diferença entre a variância estimada e a variância real vai diminuindo, porque como essa variância estimada ela é não enviesada, essa aqui acho que é a mensagem, isso vai virando cada vez mais próximo de uma constante, que é a própria variância real. E aí isso justifica, que agora você está só dividindo por uma constante, justifica que aquilo vira uma normal. Acho que a ideia alto nível é essa. Tem a ver, sim, com o teorema central do limite, mas é um caminho que não é totalmente imediato, pelo menos não para mim. Acho que é a parte inicial que corrobora para levar isso, mas se não me engano tem uma prova de desenvolvimento no qual você estipula em relação à diferença da média normal, padrão, né? E aí a partir, quando você vai elevando, aumentando esse N, né? Vai reduzindo a variância, aí você vai tendendo. É com certeza absoluta. Deve ter várias provas para mostrar que a t-tune tende para normal. Acho que tinha no livro seu e do Aguiar, tinha uma prova assim, de AD. Ele botou a prova lá, legal. Eu chutaria que usando a transformada deve ser a maneira mais fácil de provar isso. Mas talvez tenha várias outras provas que também sejam simples para provar isso. É que até que tinha um número que chegava já antes ocorrer, né? 30, 31. Exatamente. 15. Sim. É óbvio que isso também pode ser visto numericamente, né? Você pode pegar a tabela das duas e ver que, dá quase igual. Sim. Mas enfim, são várias possibilidades. Então, pessoal, com isso a gente fechou mais uma aula aqui. Então, e a gente pode terminar, na próxima aula a gente pode passar para essas questões mais filosóficas aqui, que a gente já comentou algumas vezes, mas que acho que também é interessante a gente discutir sobre os problemas filosóficos por trás do teste de hipótese, né? Ok? Que são exatamente os últimos slides que aparecem aqui nesse conjunto de slides. Então, na aula de hoje a gente já cobriu mais 2 testes. Na aula passada a gente já cobriu no Hypothesis Statistical Test. Agora, na aula de hoje a gente cobriu o t-test para one sample e o t-test para 2 samples. Ok. Algum comentário, pessoal? Só que quando falou do 2 samples, me lembrou até modelos que existem. Vocês separam um conjunto para teste, outro para validação. Não sei até se poderia fazer poderia ter alguma relação ou nada a ver. Eu vejo relações, sim. Uma das mais óbvias é que a gente gostaria que o conjunto de validação tivesse probabilidades estatísticas parecidas com o conjunto de teste. E esse teste de hipótese pode ser usado para isso, né? Para verificar no mínimo, se as médias são iguais, né? Isso, foi Falou, Roberto. Valeu, quando eu olhei, eu pensei assim, sim. Isso poderia servir, por exemplo, eu ter 2 conjuntos e verificar se aquilo está batendo realmente ou se está divergindo completamente. Sim, eu acho que é uma ótima ideia. Ok, pessoal. Então, boa tarde e até semana que vem. Boa tarde, até mais. Até mais. Boa tarde, pessoal. Tchau. Igualmente. Tchau.